Olá, está começando mais um Politizando. E hoje para conversar conosco aqui, Kleber Reichel, Kleber o Alemão, mais conhecido, vereador, atualmente secretário do município de Sapucaia. Kleber, te apresenta para o pessoal que nos acompanha. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Edson. Atualmente estou na função de secretário do Trabalho, Cidadania e Economia Solidária de Sapucaia do Sul, uma pasta muito ampla, né? Vereador pelo segundo mandato, nesse momento licenciado assumindo a secretaria a convite da atual administração. Olha aí, da pasta do trabalho, né? Isso. Cuida lá da questão mais do emprego e renda e tudo mais. No município de Sapucaia, a âmbito federal, as notícias, claro, que circulam mais, né, ou em outro município, que nem nós aqui de Novo Hamburgo, a gente consegue acompanhar melhor do estado federal, né, não tão em loco do município. Mas como o município lá em Sapucaia abordou ou sentiu os efeitos da pandemia? No início eu estava como vereador, né? Então tinha aquela política do fecha tudo, né? E o grande problema econômico, né? O Bolsonaro não era nenhum profeta, né? Mas o que ele falou era uma coisa que quem lida com empresa, com emprego e com renda vê que essa crise ia gerar a questão. Claro, a gente sabe que teve muitas pessoas que foram vitimizadas pela questão do vírus, claro, também. A gente lamenta por tudo, mas não é fechando tudo que organizar a economia. Eu fiz parte lá junto com um grupo de vereadores que protocolou um ofício pedindo a reabertura do comércio na época do fecha tudo. E foi provado que fechar tudo não é a solução, né? Já está mais do que provado. Aí a gente sabe que ajuda na questão da circulação, mas faltou um pouco de organização. Se tivesse ficado, na minha análise, mais no âmbito federal, deixaram muito na mão dos prefeitos e governadores, que fizeram, cada um fez uma política da sua maneira, do jeito que encontrou, para ir contra o governo federal. Muitas vezes usando de subterfúgios da própria, do achismo, né? Do achismo, né? Não, eu como vereador, que nem eu digo, né, eu não sei a melhor maneira, mas eu tive que provocar o debate no município, junto com outros colegas ali, e quando nós ganhamos a administração, nós já assumimos em pandemia, né, tanto que em março nós tivemos um alto índice de pessoas que infelizmente perderam a vida para o vírus. Desse ano, né, março. Foi a segunda onda. Segunda onda, como se fala, a gente não sabe qual que é a segunda, né? Então a gente vai acompanhando assim pelo noticiário, Sapucaia teve um aumento, né, no mês de março. Mas nós aumentamos também, na região metropolitana, fomos a cidade que mais aumentamos o número de leitos na Fundação Hospital Getúlio Vargas. A administração se preocupou com a saúde, então nós já assumimos em colapso. Nós tínhamos que cuidar da economia fragilizada, fazendo uma reabertura do comércio de maneira organizada, porque no mês de março e abril praticamente nós ficamos 2 meses em bandeira preta, né? Então bem difícil também para quem tem a sua empresa e depende, né? E quanto menos o Estado intervir na iniciativa privada, mais vai dar certo, né? Uma frase que eu sempre digo, eu sou investidor do mercado financeiro, né? Eu sempre digo que o mercado regula, o mercado se organiza. Sim. Né? Não precisa do Estado, né? Não precisa do Estado, precisa de alguns ponderamentos de legislação, né? Mas nesse caso foi bem complexo. Então, na verdade, todos nós, foi muito novo a questão da pandemia, então tem que ter todo esse cuidado agora, se acontecer algo com outro vírus, por exemplo, não é nós fechando, mantendo aberto já posto de gasolina, mercado e farmácia, mas vamos resolver o problema econômico. Tem outras profissões, né, a gente pode falar do setor de eventos, que não voltou ainda, não voltou, está voltando, né, muito vagarosamente, já poderia estar muito mais ativo, né? Mas é isso. No estado até foi lançada a Lei Aldir Blanc, né, que foi justamente para atender ou assistir, né, esse público, esse pessoal, né, esse setor, né, vamos dizer assim. Mas a economia em âmbito federal, como eu disse, que a gente consegue acompanhar, tem uma retomada muito grande, né, um ganho de 200 mil vagas criadas, né? Se criam 200 mil vagas, então quer dizer, a cada mês que passa 200 mil pessoas estão se empregando, né? É uma retomada, e eu costumo dizer também que no final de 2019, início 20, antes da pandemia ali, o Brasil vivia um momento econômico ímpar na história do país. Eu que analiso o mercado, economicamente falando, a Bolsa de Valores deu um salto de 800 mil investidores para 2 milhões de investidores. E o valor em valor, né, em moeda, tipo, triplicou, quadruplicou, né? Então, o país tinha tudo para dar muito certo, né? Veio pandemia e infelizmente, mas na questão do trabalho,
né? Como vai Sapucaia? Edson, eu acredito o seguinte, que se não houvesse a pandemia, né, tudo a gente faz uma questão às vezes do achismo, né? Sim, mas, sim, também. se não houvesse pandemia, nem existia mais partidos de esquerda para confrontar uma política hoje de economia liberal que nem estava sendo Eu não implantada. sei, velho, eu tenho minhas dúvidas. Não, eles existem porque eles se aproveitam da morte, né? Eles se Claro, aproveitam claro, da desgraça, sim. né? Eles, o momento que um chefe de família morre pelo vírus, isso é muito lamentável, isso aconteceu muito, nossa. eu tive amigos conhecidos, mas quando uma empresa fecha, onde o líder ali, o homem e a mulher sustentam a família, também é uma morte. Claro. É uma morte econômica Sim. para a família, para o Estado, para a sociedade. As pessoas ficam desempregadas e fragilizadas. Então, a maneira que esse grupo político conduz o poder a qualquer preço, a qualquer custo, é muito difícil. A gente sabe que tem equívocos do governo federal. Claro, nós temos ciência disso. Sim. Só que achar que eles voltando, né, para uma retomada de poder para controlar o governo, Sim. né, para dizer que vão fazer isso, fazer aquilo, foram impeachmentados, né, tiveram Sim. um grupo ali, né. A gente sabe também que essa questão do Centrão é um pouco complexa em Brasília, e eu sempre digo assim, agora estava almoçando no restaurante Sapucaia, e um amigo meu me perguntou assim, Edson, Kleber, o que tu acha da questão do Bolsonaro, Centrão, não sei o que? Eu falei, olha, quem for presidente do país necessita do Centrão para sentar e conversar, Claro. para dialogar os espaços de poder. Não adianta vir com esse discurso que não vai conseguir, Edson. Precisa, é necessário. Não só no pelo sistema federal. político que a gente vive hoje. Claro. E o âmbito municipal também. Municipal, Estado. Eu acredito que nenhum prefeito consiga administrar um município sem ter a maioria da Câmara. É necessário, né? É necessário. E muitas pessoas não entendem isso. Mas eu vou dizer que, por que eu falei lá que eu acho que a esquerda ainda existiria e continuaria batendo na tecla da esquerda de defender, porque é o quanto pior, melhor, mas é do discurso do contrário. Por exemplo, agora, o Bolsonaro criou um novo ministério, né, do Trabalho e Previdência. Se ele não cria, ou se ele fecha um outro ministério, está prejudicando o trabalhador. Mas se ele criou, está onerando os cofres públicos. Então, a narrativa sempre vai existir. Infelizmente, não tem muito para que lado correr, né? A oposição é assim. O Ministério, antes de entrar na pauta do Ministério, né, vamos lá, vamos falar assim abertamente, né? O Bolsonaro, o governo federal tem equívocos também, parece que a gente está falando do Bolsonaro, mas ele é o presidente do país. Claro. Quando o Bolsonaro aparece visitando o Distrito Federal sem máscara, no momento que era necessário, é um erro que ele cometeu. A gente sabe disso. E não poderia nem se aglomerar com máscara, vamos ser sinceros. Sim. Mas daí a esquerda faz um movimento pedindo o impeachment do Bolsonaro, uns com máscara, outros sem máscaras, aí é a aglomeração do bem, é a aglomeração dos anjinhos, daí pode. Sim. É isso que é complicado, é isso que fica, não tem moral para fazer cobrança de nada. Né? Mas a gente sabe que tem equívocos, isso, né? E o Ministério, né, o Ministério do Trabalho, eu como secretário do Trabalho do município, eu vejo com bons olhos, porque isso, na minha análise, ali estando na ponta, recebendo as pessoas desempregadas todos os dias, porque vamos falar abertamente, eu sou vereador, as pessoas muitas vezes têm a expectativa que vão largar um currículo na minha mão e eu vou empregá-las. Na verdade, eu sou um grande intermediador, junto com as empresas, né, onde eu tenho uma diretoria que é Ações para o Trabalho, eu tenho uma diretoria de Economia Solidária, eu tenho Cidadania, eu tenho ali PROCON, eu tenho emissão de carteira de identidade, então a gente trabalha assim, visando políticas públicas básicas, desde a pessoa ter um documento, por incrível que parece, Edson, mas as pessoas não sabem, ainda muitos jovens, que agora é a carteira de trabalho digital. Não existe mais o papel. Pais me ligam, vereador, secretário, meu filho precisa fazer a carteira, como é que ele vai fazer emissão aí, eu quero aquela carteirinha impressa. Não, olha, tem que explicar, não tem mais, daí eu mando, né, vai no Play Store, baixa tal lugar, tu vai explicando, tu vai mostrando para os jovens. E eu tenho visitado escolas, participado de reuniões online, onde cerca de a cada 100 jovens que eu converso, de 12 a 17 anos, pasmem, 10, 15% tem carteira de identidade. A maioria dos jovens não tem um documento com foto. Daí o que eu tenho dito assim, conversem com os pais em casa, achem a certidão de nascimento, procurem na secretaria e vamos fazer um documento com foto. É super necessário, porque o jovem ele não está preparado, é uma geração que não foi preparada para o mercado de trabalho, foi preparado muitas vezes para ficar em políticas agarradas do Estado brasileiro. E agora nós temos uma ruptura desse sistema, ele tem que permanecer sim para aqueles mais vulneráveis e potencializar, né? Que é o que o governo federal vem fazendo, aumentando políticas
do Bolsa Família, Sim. entre outras, né? Preocupado principalmente com a primeira infância e nós temos que trazer o jovem, né? Que não importa se ele quer votar ou não quer participar da política, esse não é o debate. O debate é que ele tenha as mínimas condições de ter documentos oferecidos pelo Estado brasileiro e também terminar o ensino médio, concluir, porque nós temos hoje uma grande maioria de professores que alguns querem que as aulas retomem, querem tocar, mas tem professor aí que a gente retomou no município que apareceu depois de 1 ano e meio, sabe? Está morando em outro estado já. Então a gente sabe que é complexo essa situação. Né? Eu no teu lugar, na tua pasta ali, eu vejo, veria, né? E de fora também consigo ver isso, que a coisa é muito mais complexa. Porque vai desde da busca do empreendedor, né? De tu buscar essas vagas ou mostrar que existe um serviço eficiente que o Estado oferta, né? Que é uma agência cine, um encontro ali das partes envolvidas, né? Que é quem oferta e quem busca a vaga, mas e também de fomentar para esse jovem, né, que tu orienta, que não há só um caminho a ser seguido. E essa é uma tecla que eu bato muito. Tu não tem que fazer ensino médio e só cumprir tabela aqui para tu buscar emprego lá fora. Tu tem que pensar um pouquinho além daquilo, que tu pode ser o gerador da vaga para alguém que está buscando uma vaga. Então eu fomento muito e tinha um projeto RS Seguro aqui no estado, que lá no início da pandemia, em janeiro de 2020, a gente começou a trabalhar e era de fato de ir nas escolas, existiam oficinas para trabalhar o empreendedorismo. Porque isso falta muito. E eu lembro, na minha época, não muito tempo atrás, mas sei lá, quase 20 anos atrás, que na escola a gente era preparado para sair, para buscar uma vaga de emprego e ser bem sucedido nesse emprego. Ninguém falava em empreender, abrir empresa. Com a vaga do pai. Os pais trabalhavam numa empresa, aí para quando o pai se aposentar, indicar o filho. Isso aí. A Gerdau e Sapucaí tinha essa característica. Né? As empresas, assim, era uma questão muito paternalista, né? Sim. E aí, bem isso aí mesmo. E daí a gente vai de encontro a um Estado que, né, errado ou não, ele é paternalista, usando a palavra que tu falou. Tem uma Constituição paternalista, onde ela avisa que o cidadão ele tem os seus direitos, mas vê muito pouco do vai lá e te vira, é o que eu sempre digo. A nossa Constituição tinha que ter um pouquinho mais assim, a vida é tua, vai lá e te vira. Dá o teu jeito, né? E falta um pouco disso, eu acho, na nossa Constituição. Tu sabe o que me lembrando agora, trazendo assim um pouco para a ciência política, que é a minha formação, a gente estuda alguns pensadores, e nós temos Rousseau e temos John Locke. E Rousseau, a gente brinca, né, com o Rousseau que é o Estado inchado, né, potencializando o serviço para todas as pessoas, né, em qualquer âmbito, né, é isso que a gente vê, isso tem uma pauta muito grande de um Estado mais amplo dentro das políticas de partidos de esquerda. Sim. Nós que somos, não é o partido em si, mas nós que temos uma ligação mais, digamos assim, mais liberal na economia, nos costumes, e conservador nos costumes. O que nós temos em Locke, né? É um Estado mínimo, né? O Estado mínimo, o Estado tem que existir, né? Mas não para substituir todas as suas necessidades básicas de alguma maneira, né? Que é um Estado mais enxuto, né? Que é o que a gente defende, né? Então a gente também fala um pouco às vezes da privatização, mas não é privatizar o ar, privatizar tudo, não é esse o debate. Como você quer privatizar tudo? Não é. É que tem coisas que, quando tu cria lá na década de 80, década de 90, as estatais, entre outras, né, a gente vê, tem coisas que deram certo, tem coisas que deram errado. Aquilo que deu errado, aí tem o legislativo para analisar, ouvir as representações, que são a sociedade civil organizada, os sindicatos, os movimentos sociais. Só que o problema é que os movimentos sociais, eles foram pegos por partidos de esquerdas, se adonaram desses sistemas e aí, digamos assim, e tomaram conta disso, né? Eu vou dar um exemplo assim, sindicato fechando as portas de metalúrgica para o funcionário não trabalhar. Isso acontecia até 6, 7 anos atrás. Hoje o sindicato não tem força para fazer isso, porque não tem representatividade, não tem apelo popular. Eu vi ali na Gerdau, ali anos atrás, ali sindicato gritando, berrando e tal. Meu amigo, a gente é um número para o Estado. Hoje eu sou vereador e sou secretário. Se acontecer algo com a minha vida, existe um suplente. E a gente não é único num lugar. Então, eles se apegaram de tal maneira no sistema político, não só no sistema político partidário, mas também na sociedade civil organizada, que eles não tinham contraponto, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje no Politizando.
a gente está debatendo, é importante ter os polos diferentes de pensamento, a gente respeita a democracia, só que tem pontos que não tem, né? É como a gente fala, Bolsonaro andando sem máscara e aglomerando pessoas, aglomeração do mal. Ele se aglomerando no centro de Porto Alegre, nas grandes cidades, aí a aglomeração do bem aí pode. Sim. Então, Mas é isso aí. Então a gente tem que rever isso, né? Eu acho que ambos estão errados. Sim. Ambos têm equívocos, tá Claro, com entendendo? certeza. Só que daí o que acontece? Um pega, vamos dizer assim, a fatalidade. Eu tive amigos, parentes que faleceram pela pandemia, né? A gente sabe, eu tive Covid, fiquei praticamente 6 dias em isolamento, fiquei mal, me recuperei, ainda tenho uma dificuldade ainda na questão do cheiro, né? Até da respiração às vezes, mas graças a Deus eu estou bem e a vida vai seguir. Sim. Mas é com um pouco, na minha ausência, não poderiam pegar e dizer que, né, usar e culpar uma pessoa, Claro. sabe? Então Sim, sim. é isso que eu acho assim, que não pode acontecer. A nossa mídia vem explorando de maneira covarde isso. Muito. Repito, o governo federal tem erros, tem equívocos, claro que tem. Só que se criou um sistema de influências digital, porque a Globo não consegue lançar ninguém. Então eles criaram um monte de gente, de seguidores no Instagram para falar mal do Bolsonaro. É isso, então isso vai deixando ele cada vez mais forte. Como se o Estado contaminasse as pessoas. Né? Não, então é isso que assim, é ruim até. É um debate que a gente está fazendo muito aberto, né? Mas é que eu digo assim, isso não é bom para nenhum lado. Claro. Não é bom para nenhum lado. Mas é a questão das narrativas, né? Mas em contraponto a isso, ou voltando um pouquinho do que a gente estava falando, o nosso primeiro episódio do Politizando aqui foi justamente mostrando as polaridades, né? Tanto do Bolsonaro quanto o Lula ali, e o problema das narrativas, né? Que se cria independente de certo ou errado, e querendo ou não isso, com a compra de uma mídia, que se chama marrom, né? Pega a Globo aí, enfim, as mídias tradicionais, com a compra dessa bandeira polarizada para um lado, pendendo para um lado, abre caminho para quem quer atuar do outro lado. E surge programas enfim, como o Politizando. O Flow, o podcast, o YouTube ganhou muita notoriedade por isso. As pessoas começaram a buscar as informações que talvez elas entendam que não sejam tão tendenciosas. Sim. E isso abre espaço. Claro. E eu agradeço a essas mídias, porque senão não existiria isso aqui. Não existiria em mim a repulsa de ter que ligar uma TV e ver sempre as mesmas notícias, sempre as mesmas discussões, sendo que quando tu entende um pouquinho mais de política, tu vê, não, isso aí é impossível. Domingo é a tragédia brasileira, né? Isso aí. Tá terrível, o domingo tu não consegue assistir nada. Não. E a gente... E a pandemia, a morte. e nós nos criamos assistindo televisão sábado e domingo, que era uma questão cultural, né? Sim. Mas eles estão sentindo no bolso, né? Claro. Agora a gente não assiste mais, né? Isso, não, mas perderam, por exemplo, eu assisto muito o Alexandre Garcia, o Lacombe, essa galera, tudo que era jornalistas renomados, assim, né, nos seus tempos ali, o Faustão saiu agora, que claro, que era de palco, mas com certeza foi por algum interesse financeiro ali que não se suportava mais, né. Mas falando sobre o Estado, né, a questão das privatizações, da ideia de Estado menor e tudo mais, e lá no primeiro episódio eu sempre falo também das polaridades. Se tu concorda com o Bolsonaro, ou na figura que hoje é representada, o Bolsonaro chama, mas que ele representa os conservadores, parte dos liberais. Claro que existe um mundo ideal e idealizado, né? Sim. Existe o ideal e o possível, né? Essa é a verdade. O Bolsonaro tende a fazer o possível das privatizações, das reformas, de tudo isso. Enquanto do outro lado, na figura representada por Lula, a gente tem mais Estado, a gente tem não privatizações, a gente tem as reformas que nunca acontecem, obras inacabadas, superfaturadas. Então, tu tem que pensar o que te representa. Não é a figura, o Bolsonaro fala um monte de merda. Não, mas o que ele representa? O que tem por trás dele? É uma concepção de um governo onde não loteou para partidos, agora ele está entendendo que vai ter que fazer isso de certa forma. É necessário. Quem for o presidente vai ter que fazer. Vai ter que abrir para 1 ou 2 partidos, talvez não dar o ministério inteiro, mas, vamos conversar e pega uma parte disso, porque senão não governa, né? Ou tu tem um outro cara que, quando ganhou a eleição, nos seus 12, 13 anos lá, com Lula e Dilma, pegava um ministério de porta fechada, toma aqui e faz o que tu quiser. Sim. E acontecia o que aconteceu. Né? Vamos lá, vamos falar do progressista, que eu sou afiliado. Vamos pegar
Ciro Nogueira, Sim. né? Participou do governo Lula e Dilma e está no governo Bolsonaro. Isso, ele é o centrão. É. Mas o que acontece? Quando fazia parte do governo Lula e Dilma, nós aqui no Sul, todo mundo contrário. Sim. Né? Aí o que acontece? Agora entrou no governo Bolsonaro, mesmo tem gente ali que está brava, Sim, sabe? sim, sim. Nós não vamos salvar o planeta. Não é essa a intenção, tu está entendendo? Eu sempre vejo, né? É uma questão de governabilidade. Quem está lá tem que tomar algumas decisões. Eu sempre digo, me parece que a última coisa que pensam alguns deputados quando chegam em Brasília, no Brasil. Primeiro, o que eu vou fazer no meu curral eleitoral e tal. Eu vejo mais vereadores, mais pré-candidatos a deputados estaduais, mais deputados estaduais, que, assim, tu tem que pensar no processo da reeleição, é necessário, mas não tu fazer qualquer coisa pelo poder a qualquer hora, tu entende? Então, essa é a diferença que eu vejo. E nós temos um problema, né, que a Constituição Federal garante, que é o pluripartidarismo, mas a gente vê a dificuldade na prática da governabilidade. Sim. Daí, se tu diminuir os partidos, como vai acontecer isso? Então, sempre antes das eleições são feitas mini reformas, né? Sim. Vou dar um exemplo. Eu concorri na eleição de 2020, chapa puro partido, porque agora todos concorreram. Todos os partidos tiveram muita dificuldade para montar. Em 2016, o nosso partido coligou com um partido que deu problema na ata. E aí o que aconteceu? Os votos foram invalidados e quase nós não fizemos vereador. Eu ainda fui vereador mais votado em 2016. E quase não se elegeu. E detalhe assim, e minha votação puxou o segundo ainda com uma votação um pouco mais baixa. Sim. Mas daí em 2020, chapa acordei, fui o mais votado do partido, segundo no quadro geral. Também conseguimos fazer o segundo vereador, pela conjuntura de outros candidatos, né, mas a dificuldade é arrumar candidato, a dificuldade é arrumar mulher. Né? E agora na próxima estamos dando um listão, uma parada diferente. Então assim, a representatividade, eu vou dar um exemplo assim, eu lá quando eu me elegi em 2020, eu era um entusiasta assim, de muitas pessoas, Kleber, tu tem que ser candidato em 2022 a deputado estadual. Hoje eu não tenho mais entusiasmo. Sim. Quando eu vejo que os caras estão negociando dinheiro público para eleição, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, a gente vê assim que tu te sente, não é acovardado, mas dentro de um sistema tu tem que te enxergar onde tu tá, tu tem que ter uma noção, tu tem que fazer um movimento muito forte para ocupar uma cadeira. Aí o que acontece? Esse sistema ele não colabora, tu tá entendendo? Sim. Ele não colabora para quem quer concorrer a primeira vez. Eu concorri em 2016 pela primeira vez, foi terrível. Tem amigos meus que concorreram em 2020 e digo, olha, te prepara, porque é terrível tu concorrer, né? Ainda mais eu que não quero pegar dinheiro de fundo eleitoral. Então, para mim é uma afronta, né? O Bolsonaro pode vetar tudo, mas a gente teve deputados ali que votaram por isso, sabe? Só que eu também tenho que ver o outro lado, como candidato, que não se faz campanha sem dinheiro. Sim. Aqueles que falam que fazem campanha sem dinheiro, fazem muitas vezes muita demagogia. Tu gasta. É assim, ó, tu tem que ter um mínimo, né? Sim. Só que os caras jogam lá em cima o dinheiro para depois vir fatiando esse dinheiro até os estados, chegando nos municípios. E fica muito na mão de um diretório, de uma pessoa, então não é justo a maneira, sabe? Até se tenta dividir, né, de algumas formas o dinheiro ali, com cotas e tudo mais, mas muito complexo. Em seguida a gente retoma esse assunto aí. Kleber, então, falando de fundo eleitoral propriamente dito, aí, do fundão, esse que está bem alto, o pessoal está discutindo bastante, tá todas as mídias falando, né? Muitos contra, mas aqueles mesmos que a mídia defende indo contra e em favor, então a mídia meio que tá sem saber como se posicionar, né? Uma esquerda que meio que defende e tal. Alguns de direita votando a favor da LDO, porque o presidente da casa lá também não segregou as votações, né? Qual a tua opinião do fundão? Tu acha ele justo, ele necessário? O que tu entende do fundão? É muito complexo, né? Eu digo assim, ó, todo mundo precisa de dinheiro para concorrer, uma campanha eleitoral. Eu já concorri em campanha sem um centavo, assim, só com material, e é extremamente difícil. Tu já tem candidatos que vêm à reeleição com uma estrutura gigantesca. O problema do Brasil é que a gente não tem uma reforma política clara e séria. O que eu vejo hoje é que os deputados federais e senadores, eles usam as campanhas municipais, os prefeitos e os vereadores como cobaias. Sim. Vamos tirar a coligação e vamos ver o que vai acontecer lá embaixo. É assim que eles estão em cima em Brasília. Aí acontece o seguinte, aí concorre, aí quando chega na eleição deles, faltando um ano, opa,
Mas se nós fazer essa maneira que pode dar errado, eu posso perder. Sim. Então é muito complexo, sabe, Edson? A questão do valor, né? Independente do valor, né? Eu acho que se tira da educação, se tira da saúde. Ah, mas é um fundo, não adianta, sai disso, Sim, né? sim. Então, claro, então não tem que ter eleição com dinheiro. Não é. Daí, se tu não tem o fundo eleitoral, quem tem o fator econômico tem muito mais chance de se eleger com quem não tem. Sim. Mas hoje, Desigual. mas hoje com uma rede social, eu vou dar um exemplo, eu em 2016, nessa época de Sul, talvez fui o primeiro candidato a explorar Facebook. Sim. Eu ia no Facebook, inbox, chamava um por um. Já tinha o WhatsApp também, Sim. ligava o Edson. E aí tudo certo. Minha campanha foi baratíssima. E eu ganhei material do partido. Sim. Agora a gente já sabe que as campanhas não são aceitas mais placas, né? Então, cada vez vai mais diminuindo o custo e as pessoas vão indo para onde? Vão indo para o telefone, vão indo para a rede social. Então, aqui é a oportunidade onde elas têm de ver outros candidatos. A gente vê a própria propaganda política é dinheiro público, porque tu tem que comprar horário. Propaganda gratuita. A propaganda gratuita, né? Que a gente sabe que não tem nada. Que não tem nada, né? Sim. Não, então, as televisões, né, que tem seu CNPJ, elas Ah, ganham e dinheiro. eu acho que isso para a democracia é bom, porque na rede social a via é de mão dupla. Né? Tu fala e ouve. Isso. Né? A mídia tradicional de campanha, ou a propaganda do panfletinho, da placa, tu só manda uma informação. Mas tu não tá ouvindo o que a pessoa tá achando daquilo, ou acha de ti, inclusive. Perfeito. Não, e mais assim, indo ali para os partidos buscam coligações, porque os minutos na televisão é conforme o número de deputados federais, senadores que têm eleitos. Sim. Então, se o partido X tem muitos deputados, ele tem mais horário de televisão. Ou seja, ele já tá se sobressaindo sobre um partido menor. Ganha mais dinheiro também. Ganha mais dinheiro. Então, é isso que é muito complexo. Daí me pergunta assim, Kleber, o que tu acha? Como é que a gente resolve o problema? Bem, eu acho que resolve o problema unificando as eleições. Eu acho que a gente tem, a unificação das eleições, eu acho que vai baratear muito, né? Eu tenho essa questão agora que estão falando do voto impresso. Bem, se o Bolsonaro ganhou uma eleição sem o voto impresso, por que ele quer o voto impresso agora? Sabe? Então, é muito complexo. Se for melhor para a democracia, tiver mais transparência, ok, vamos embora. A gente está junto, a gente pensa o que é o melhor para o país. Mas tem gente que defende o voto impresso depois que perde uma eleição. E ao contrário, depois que ele ganha, né? É isso, é verdade. Não, então, mas é interessante ver sim. mas também que tu vai encarecer muito a eleição, claro. Tu aumenta a transparência, de fato, é o que se acredita, né? Eu particularmente acredito na urna, porque, vou falar por mim mesmo, eu passei por 4 experiências de urna, eu fui 2 mandatos conselheiros tutelares, né? Eleição não obrigatória, que a pessoa tem que ir lá e votar num domingo lá, me elegi 2 vezes, para vereador me elegi também 2 vezes o mais votado. E se eu dependesse de fazer qualquer esquema numa urna, eu teria perdido. Tu entende? Então, tipo, eu acredito porque eu tinha um cálculo básico que eu fazia, acho que a primeira eleição eu não faço tanto. Na segunda eu já tinha um pouco de pensando, eu acho que esse ano eu diminuo e vai ser tantos votos e tal. Então, é o que eu percebo, sabe, Edson? Então, quando vê, campanha não se faz sem dinheiro, ponto. De onde é que vai sair? Não sei te dizer. Tem que ter alguma maneira, mas eu acho que tem que diminuir o custo da questão da eleição e a reforma política clara e objetiva, né? Aí se vai ser o distritão, se vai ser o misto. Então tudo isso é um debate muito amplo, porque quem está lá em cima não quer perder o mandato. Claro. Eu vejo hoje os vereadores e os deputados, que pré-candidatos a deputado em 2022, com muito mais audácia e concorrendo sem medo, do que propriamente quem já está no jogo do poder, que quer manter o espaço a qualquer preço, a qualquer custo. Sim, é verdade. Mas, claro que a campanha não se faz sem dinheiro, né? Mas tu não acha que deixando de existir, né? Vamos dizer fundo zero para campanhas, não acha que abre espaço para dinheiro de formas duvidosas que venham aí de empresas que depois queiram se beneficiar lá na frente? Não por uma questão utópica, né? Vamos dizer o seguinte, que 2022 tem uma eleição sem fundo. Só que quem está no exercício, no mandato, não pode concorrer e não pode participar do processo. Esse é o mundo utópico. Daí tu consegue nivelar um pouco a campanha. Mas, por exemplo, na prática da maldade, tu és deputado federal. Aí tu não vai poder concorrer em 2022, porque mudou a lei. Aí o que acontece? Eu sou teu irmão. Tu vai ajudar quem? Olhando assim, na cultura paternalista brasileira, tu vai acabar me ajudando. Aí tu vai usar
toda a tua estrutura de gabinete, deputado, para ajudar eu que não tenho mandato. Não vai parecer, ó, processo legal, né? Kleber se elegeu. Mas não. Na prática, é a mesma coisa. Então teria que estar fora do Senado. Então é muito difícil. Eu digo assim, tu tem que trocar o pneu do carro em movimento. Sim. Então é complexo, tu não vai conseguir. Sim. Porque o cenário do Rio Grande do Sul, ele é diferente do de Santa Catarina, que é diferente do Ceará, que é diferente de Roraima. Cada município é diferente. Né? Às vezes dentro do município, nem com municípios igual Novo Hamburgo, Porto Alegre, Canoas, é muito grande, né? Isso. Então é complexo falar de reforma, mas ela é necessária, nós ter um entendimento melhor, aí passa aquilo que eu falei anteriormente, passa pela questão de rever, né, os primeiros artigos da Constituição, que é a questão do pluripartidarismo, que é muitos partidos. Se tu conseguir um pouco nivelar, tu não vai sair extinguindo partidos políticos. Sim. Porque a outra reforma, a última que teve, né, ela tem essa coisa, quem não fizer nominado, claro, então os partidos têm que se movimentarem, né? Sim. O que aconteceu na prática? Partidos mais tradicionais como o PP, que é o nosso progressista, o MDB, o PT mesmo que diminuindo, o PDT mesmo diminuindo, mas tem uma estrutura histórica e partidária. Tu pega partidos menores, que eu não vou citar o nome, que não conseguiram fazer nominata, que é importante para o processo, porém foram praticamente extintos, fechados, CNPJs no município. Sim. Então, essa reforma já tinha um intuito já de reduzir os partidos nanicos, analisando pelo cenário da última mini reforma eleitoral. Mas se tu for analisar o cenário nos municípios, com essa questão de uma legenda única para cada partido sem coligações, os partidos se beneficiaram disso. A gente vê São Leopoldo, se eu não me engano, tem 8 candidatos ali que são um de cada partido, assim, né? Foi até estranho ver a lista, assim, né? Tinha o partido do prefeito, lá ganhou 2 vereadores, 3, daí o resto tudo, cada um de um partido. Então, quer dizer... Sapucaí não foi diferente? Não, acho que isso nos municípios aconteceu muito, né? Como mudou a forma de pensar a eleição ali. E muitos não atingiram o coeficiente eleitoral e entraram no 10%. Daí o que acontece? Volta àquela questão, né? Nós tivemos candidatos em Sapucaí que fizeram 1.100 votos, não entraram, e teve candidato com 500 votos que entrou. Sim. Então isso na minha análise, ainda não é a representatividade. Não. Na verdade, é até uma discussão que uma vez eu estava falando, discutindo, que o cara tem a supremacia do voto, o cara fez mais votos e ganhou para, sei lá, para presidente, para governador, quando na verdade não, né? Parcela dos votos que optaram votar naquela pessoa e pelo regime que se existe, ele é considerado eleito, mas não é supremacia do voto. Porque se for pensar, os que não votaram, os que votaram nos outros candidatos, eles somados são muito mais pessoas do que aqueles votos que a pessoa recebeu para se eleger. Mas a Assembleia Legislativa é um exemplo disso, assim, analisando friamente, né? Tem ali, talvez, 8 ou 10 deputados que fizeram uma votação menos de 20 mil votos. Sim, 16, 14. 15. O Partido Novo, o DEM ali também. Sim, né? Se eu não me engano também, teve outro partido ali, não recordo. Não recordo agora, mas teve deputados que fizeram 30 mil, 28 mil, né? 30 e pouco mil, não entraram, né? Sim. Então, na verdade, é complexo. Então, eu acho que esse sistema tem que ser um pouco melhor avaliado. Sim. Os partidos não podem perder representatividade, a gente entende isso. Sim. Mas eu acredito que a questão, se a pessoa... nós concorremos numa eleição, tu faz 1.000, eu faço 1.001, eu tenho a tendência, tu não pode assumir numa sobra com menos votos do que eu. Claro. Né? Então, eu acho estranho, que não, a população não entende. Quem vota se sente injustiçado muitas vezes. Sim. Por isso que o descrédito eleitoral, a abstenção. Né? Eu tenho conhecido que falam, Kleber, na última eleição para vereador, que a gente pede o voto, gosto muito de ti, teu trabalho, mas aqui em casa nós decidimos que nós não vamos votar. Nós não vamos ir votar. É um direito que a pessoa tem. Sim. É um direito adquirido lá dos anos 30, a questão do voto feminino e tal. Sim, mas tem gente que prefere não votar. E a gente não pode dizer nada, né? Na teoria a pessoa não tem direito de não ir votar, porque é uma obrigação ir votar. Sim, né? mas ela pode se abster. Mas nos dias atuais, com o descrédito dos partidos, descrédito dos políticos, virou quase que um sinônimo sinônimo por moral, não é por legalidade. E o protesto, tipo assim, eu não vou votar em ninguém, porque se eu votar no fulano e não votar no ciclano, um exemplo bem chulo assim, eu vou ter minha consciência limpa. Sim. Qualquer coisa errada que deu, eu me omiti, não divulgo. Mas se der alguma coisa certa, daí as pessoas tendem a vir ao voto. Sim. E cidades que teve prefeitos aprovados com mais de 80%, teve alto índice também de abstenção de votos. Pessoas que não foram votar, ou foram votar no branco e nulo.
Então, Sim. às vezes tu pode ter o melhor prefeito, né? Ter feito um baita trabalho numa determinada cidade e mesmo assim Sim. com a... Aqui em Novo Hamburgo, pra te ter ideia, a prefeita fez, se eu não me engano, 50 mil votos, 51 mil votos, e deixaram de votar 55 mil pessoas. Então, quer dizer, mais pessoas não votaram naquela prefeita do que votaram, propriamente dito, naquela prefeita. Né? Não, E se for ver, né, como acontece. Mas a questão do voto impresso, pra gente já encaminhando pro fim aqui, Sim. tem horário aí, por que existir, né, por que existir uma força tão grande contrária a algo que vá trazer mais transparência ou trazer, não mais, mas trazer transparência para um sistema que ele é... Eu sou da área de TI, né? Eu sei como funciona um sistema, a lógica da programação de qualquer equipamento e tudo mais. Sei também que aquele que opera, instala ou gere ou administra o sistema pode alterá-lo, né? Pode. Então, quer dizer, a gente um ponto já é preocupante, porque uma pessoa mal intencionada pode fazer algo. E várias pessoas mais intencionadas podem fazer muitas coisas. Né? Exatamente. E aí tu tem um ministério, por exemplo, o TSE, tá? Vamos dizer que exista um complô dentro do TSE. Não é verdade, mas vamos dizer que Sim. exista, tá? Uma teoria da conspiração. Isso que vai ter, não sei, vai ter um número, sei lá, vamos pensar que tenha 50 mil Sim, urnas e isso. 10 mil vão ser corrompidas e tal. Seja o cara de direita, seja o cara de esquerda, seja o cara do meio, de cima, de baixo, não teria que ter o interesse de não deixar na mão de um operador a garantia da funcionalidade de um sistema. Então, eu vejo assim, tá, existe, né, inclusive ministro do STF fazendo política, fazendo lobby para fazendo intervenção política, né, intervenção de poderes, fazendo intervenção política buscando votos dentro da Câmara, dos deputados, do Senado, para que não chegue nem lá o voto impresso. Mas por que isso? Né? Qual que é o interesse por trás disso? Né? A gente se pergunta, no mínimo tem que se perguntar. Não, e a questão do voto impresso também, tu pode, vamos pegar assim, né? Os analfabetos, né, falam que é facultativa a questão do voto, né? Se eu não me engano, né? Posso estar equivocado, tá lá entre o artigo 14 e o artigo 17 da Constituição Federal. Facultativo também entre os 16 e os 18. Sim. Então vamos dizer que uma pessoa semi-analfabeto vai lá e vote no candidato X. E ali, depois, na hora de fazer a impressão, sai o candidato Y. E ele não olhou. Então, é o que eu digo assim, ó, tu não consegue ter um sistema 100%. Não. Claro que o voto impresso, ele vai, segundo os que defendem, ele vai, digamos assim, vai ficar mais transparente a eleição, né? E também, nessa questão da transparência, tu vai encarecer, tu vai ter mais custo, né? Se nós olharmos para uma prática, né? Porque a urna já é a questão da urna eletrônica e tal. Então, talvez tenha que se pensar num modelo, que agora é uma pauta, né, que se criou pela atual gestão do país, Sim. de tentar criar outro modelo hoje, com as redes sociais, com tudo. Sim. Daqui a pouco tu não ter a urna, né, e tu fazer a declaração do voto presencial e ficar filmado. Sim. Não sei, eu Entendi. tô aqui tentando variar Sim. numa situação, porque daí o que acontece? Mas a tecnologia está aí, né? Tem a justiça eleitoral, daí vai ter lá o presidente da zona eleitoral, lá da sessão e tal, vai ter mais 2, 3 pessoas ajudando. Aí chega lá um documento, assina eu, Kleber assino, né? E aí, se o meu voto vai ser impresso, porque eu não posso fazer ele declarado e filmado. Ó, vou dar um exemplo, eu para vereador eu vou votar no número 11000. Sim. E para prefeito eu vou votar no 11. Sim. Computa um voto. É gravado, Sim. tu não vai ter o custo, né? Mas é gravado bem, mas daí tu cria uma estrutura. Eu acho que é mais fácil investir em tecnologia do que papel impresso. Um cuidado que se tem também quanto à questão do voto é que o voto não saia da urna, né? Que não se tenha aquela questão do cabresto de exigir o voto, comprovação do voto e tudo mais. O voto é secreto, né? Isso. Mas daí o voto, ele vai deixar de ser secreto. No momento que ele sai impresso, alguém ele vai pegar... Não. Na verdade, a ideia da urna seria a urna, acoplada a ela uma impressora que teria um acrílico, um vidro, Sim. que o impresso sai, ele fica na tela,
tu confirma visualmente e seria um outro botão que tu joga ele pra urna, ele vai automático, não tem contato com o papel. Daí seria mais interessante. É isso, né? E se tu for analisar, a propaganda que o TSE fez contrário ao voto impresso dá a entender de fato que tu pegaria um papel para depositar na urna. Claro, sim. Não, que não é, né? Não, mas tô dizendo o seguinte, assim, ó, tá, e vamos lá. Aí tu tem duas maneiras de conferência do voto, o eletrônico e o impresso. Isso. Correto? Tá, e sei lá, pegou fogo. Onde é que fica? Não, mas daí seria por amostragem, né? Sim. Vamos dizer assim, seria feito, por exemplo, a contagem total dos votos eletrônico, Perfeito. a contagem total dos votos aí, por exemplo, assim, quer se fazer uma auditoria, pega 500 urnas no Brasil inteiro e faz a amostragem. Né? Claro. Não teria necessidade de fazer em todas as urnas. Claro. Mas para quem ganha, tudo bem, mas para quem perde, o choro é sempre livre. Claro. Mas tu imagina, hoje se o cara tiver choro não é livre, porque tu não tem nem a quem recorrer. O sistema tá aí, deu isso aí. Estados Unidos, né, que é uma democracia antiga e tal, tem essa questão do voto ainda que eles conferem, né, ficam 3, não sei quantos dias, quase uma semana, né? Isso, apurando os votos, né? Na Alemanha, lá, existe uma lei bem bacana que eu considero muito interessante, que teria que ser adotado, que o sistema lá de votação ele tem que ser entendido por quem vota. Quem vota tem que entender como as coisas estão sendo feitas, né? E hoje a gente não entende como está sendo feito. Não, hoje a gente só vai... Tu aperta um botão e espera que aquele sistema está fazendo o que tu acha que ele tem que fazer. Eu digo assim, eu sou suspeito, eu fui 4 vezes para 4 vezes eu me elegi, então eu particularmente confio nesse sistema. Só claro, a gente está numa dimensão nacional, né? Então se tem essa questão é porque alguém desconfia que tem conhecimento de algo. Tu que é da área, tu falou que tem como, né? Sim. Eu posso ter falado uma bobagem, mas assim, ó, se a gente pensar em custo, mas o voto é secreto, bem, faz filmado ali. Aí, momento que faz a leitura labial, tudo ali, do número para quem vai, para quem não vai, tu tem como conter isso, tá entendendo? Sim. Então pode se tornar muito mais barato. Não, e formas outras, eles têm. Eu tô lembrando a questão de ser mais barato. Hoje tu pode fazer por leitura, né? Pode fazer pelo olho. Sim. Tentaram fazer a questão digital, mas com a pandemia ficou muito dificultoso, né? Então, a pandemia atrapalhou um pouco isso também. Kleber, eleições 2022, o cenário estadual, o cenário federal, o que tu acha? Bolsonaro no Progressistas, há uma conversa, não é esperança, mas há com a questão do Ciro Nogueira indo para o governo, o Bolsonaro 16, 20 anos, sei lá, de progressista, foi o partido que ele mais esteve, né, em questão de tempo. Qual o cenário aqui que tu acha que a gente pode esperar para 2022? Olha, eu acho que isso só se decide quando fechar a janela. Bem na verdade. Em março de 2021. É feito muitos arranjos, né? 22, né? Pelo próprio governo, né? As cortinas de fumaça, bota atenção aqui, estão trabalhando. Todos os governos fazem isso, né? Sim. Eu percebo que o governo Bolsonaro precisa do Centrão para ter governabilidade, né? Faz parte do processo. Repito o que eu falei anteriormente, independente de quem for o presidente do país, precisa desse grupo, porque a nossa Constituição, pelo pluripartidarismo, pelos representantes que lá temos postos eleitos de maneira democrática da última eleição, eles participam desse processo. Sim. Então é isso que eu percebo assim, hoje, nesse momento. Bolsonaro vindo por progressistas. O progressista é um partido que tem base hoje mais de praticamente 80% dos estados, né, com representatividade muito grande de prefeitos, vereadores, consequentemente secretários, a máquina partidária do progressista ou do MDB, ou também do PT, que foi um partido já, são máquinas grandes, né? Eu vejo que o PSDB pode ter uma candidatura própria, né? Acho que vai ficar entre dois nomes, acho que fica entre o Dória em São Paulo e propriamente o Eduardo Leite, que tenta se posicionar politicamente. Eu vejo que a mídia tá batendo muito no nome do Leite já. O MDB, ele é um partido grande igual ao nosso, mas não tem um nome, né, de potência para a questão de concorrer a uma eleição. O próprio Democratas também, com a representatividade do Onyx, mas muito grudado no presidente. É muito complexo o cenário, não tem como avaliar. Eu acho que vai ser uma eleição hoje, o Bolsonaro venceria hoje, do jeito que o cenário está. Repito, porque os movimentos de esquerda perderam uma representatividade. Eles participavam desses movimentos sociais, né? E o próprio Eduardo Leite, não o PSDB, ele tenta se aproveitar da fragilidade da esquerda para ter um crescimento, né? Porque o PSDB hoje seria um partido terceira via, a terceira via. Então,
eu vejo que eles tentam de maneira muito habilidosa, né, fazendo algumas declarações públicas da vida pessoal dele, numa tendência, assim, de buscar esse público, né, que é mais vinculado ao PT, ao PSOL, propriamente ao PDT. O Progressista é um partido muito grande. O Bolsonaro, se vir, ele vai trazer muitas coisas boas, mas traz toda uma rejeição do governo, né? Isso pode ser bom em nível nacional, mas refletir muito mal numa eleição municipal, logo ali na frente. Ou estadual também. Mas eu vejo que hoje nós, o Progressista, olhando de nível de estado, a gente fica com a carga negativa do governo. Né? Eu vejo que 2, 3 deputados estaduais e federais ficam com a carga positiva do governo Bolsonaro no Rio Grande do Sul e nós ficamos com um desgaste. Então, se ele for embarcar no Progressista, a gente tem que ter os louros do governo, coisa que muitas vezes fica só na mão de 1 ou 2, 3, digamos assim. Mas é uma eleição atípica, novamente, essa. Da pandemia, nós agora, com o avanço da vacinação, né, que é importante esse processo de vacinação, eu acredito que nós vamos ter uma eleição extremamente competitiva, porém eu acredito que o nível, né, de eleitores, né, que podem não ir para a urna pode se manter o mesmo que foi na pandemia. Mesmo que as pessoas queiram votar para ficar o Bolsonaro e outro para entrar outro partido, para tirar ele, aquela questão da aprovação e da rejeição, é muito complexo o cenário para dizer assim, olha, se o Bolsonaro vir para cá ganha, pode ser um efeito contrário. Hoje, se tivesse uma eleição, eu já acredito que ele ganharia, mesmo com tudo que ele tem de rejeição. Por outro lado, também tem uma rejeição muito alta. É o que as pesquisas apontam, né, é o que a gente vê. As pessoas têm uma rejeição ao A, mas não tem o B, o C dele para votar. Então quebra a eleição. Então fica muito complexo. Né? Então tá, Kleber, muito obrigado por ter participado conosco e te agradeço ter vindo, né, se deslocado de Sapucaia até aqui. Futuramente a gente vai fazer esses deslocamentos indo até as pessoas para poder gravar o programa, né? Está nos nossos projetos aí, mas eu vou ouvir também. Obrigado, Kleber. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal, uma mensagem de esperança aí mais na tua área, talvez, do trabalho, da política, talvez. Eu quero dizer que o salgadinho e a bolachinha doce são muito bons. Então, quem o Edson convidar para vir aqui no podcast aqui, olha, pode ter certeza, café, água, tudo bem aprovado, um ambiente muito clean aqui, parabéns aqui pelo espaço. Eu digo o seguinte, para aqueles jovens, principalmente que vão nos assistir, os pais, né, incentivem os filhos a estudar e empreender. Não somente buscar um trabalho de carteira assinada. Eu falo como secretário do Trabalho, Cidadania e Economia Solidária, que é a projeção de renda, que é para ensinar as pessoas a não ter mais carteira de trabalho, no sentido de, não, mas a minha aposentadoria, nós temos que fazer a nossa vida agora. Quem trabalha, o sistema, é como a questão da poupança nos anos 90, era importante ter uma poupança. Veio o plano Collor e mostrou que não era mais importante ter uma poupança. Era até arriscado. Né? Era até arriscado. Hoje, eu sempre digo assim, a maioria das pessoas que, mas tu tem que ter questão de educação financeira, até na PPA, que é o plano plurianual do município, que eu estou montando aqui até 2025, eu coloquei educação financeira, eu coloquei a questão das feiras nos municípios, que eu estava comentando contigo anteriormente, que nós estamos organizando feiras descentralizadas, trabalhando com a inclusão dos profissionais de PCD, né, em grandes empresas e médias empresas do município de Sapucaia do Sul e região metropolitana, que é o quê? Cuidar, né, fazer que as pessoas tenham trabalho, que as pessoas tenham renda. Mas elas não conseguem trabalhar de carteira assinada, então o município de alguma maneira projetar elas para que elas tenham o emprego delas e não dependam só de políticas assistencialistas do Estado brasileiro. Então esse é o recado que eu deixo para quem está nos assistindo, a importância de desenvolver a questão do empreendedorismo. A gente já vê cidades, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outras cidades, Brasil afora, que eles já estão no ensino médio projetando essa questão dos jovens para empreender. Eu sou filho de pequenos comerciantes, né, e vieram do interior do estado, eram agricultores, e eu acabei caindo, eu sempre digo, eu caí na política por um acaso, eu nem era para estar na política, né, eu estudei ciência política para trabalhar com telecomunicação, para trabalhar com marketing, né, trabalhar como colunista. Só que quando eu me formei em 2012 era uma realidade, a gente está em 2021 é outra, né? Então a gente tem que se adequar, eu tive que me adequar, eu tive que estudar, eu tive que melhorar minha comunicação, eu tive que me portar melhor referente, e no momento que tu sai do campo acadêmico, que tu cai no campo de verdade, no campo político, aí eu costumo dizer o seguinte, aí que tu vê que o bicho pega. É uma expressão assim do Rio Grande do Sul, mas é bem isso, sabe? No momento que tu
te filia a um partido, né? Até para quem está nos assistindo, não existe só o progressista, tem mais de 30, 40 partidos, sim. Escolhe um partido, busca um partido político, começa a buscar essa representatividade, porque o sistema só vai mudar no momento que ocupar esses espaços. Encerrando, Edson, eu carrego uma coisa comigo, que se os bons não ocupam os espaços, esse espaço vai ficar livre. Aí quem vai ocupar a gente não sabe. Sim, é verdade. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até agora. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A gente tem uma meta de chegar a 100 inscritos, bem poucos ali, mas já nos ajuda. Curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos aí que vocês acham que vão se interessar por esses assuntos. Também agradeço a Chavasco Acústico Design, nosso patrocinador aí. Carteiras feitas à mão, design rústico, bem legal. Acesse o site lá, chavasco.com.br. Obrigado, até mais!